Voltamos aqui diretamente da Casa Paroquial com esse bate-papo santificado nessa Semana Santa, eu e Paulo Falda. E agora, Padre Mio Claudemir Canella, bem-vindo, meu querido amigo especial. Feliz em estar batendo papo com você e, acima de tudo, a nova geração da Igreja São Joanense. Obrigado pela oportunidade de poder participar e partilhar um pouco do que a gente vive aqui, nessa cidade, nessa paróquia. E como se organizar, melhor ainda, porque é uma experiência de vida que a gente leva como aprendizado, com certeza. Bom, e o senhor, acima de tudo, é são-joanense mesmo, né? Porque nasceu em São João, se formou em São João e continuou em São João da Boa Vista, na Catedral. Exatamente, é uma história um pouco diferente das comuns por aí. Nasci aqui em São João, passei minha infância, adolescência e um pouco da juventude no bairro Pedregulho, pertinho aqui, né? E depois, quando entrei para o seminário, vim para a cidade, o Monsenhor Organizar me acolheu, e desde então fiz seminário, me ordenei diácono, e depois de ordenação de padre também, fiquei aqui em São João. Quando você soube que ia ficar em São João, né, isso foi, de certa forma, um alívio? Continuar com o seu mentor, vamos dizer assim? Para mim foi uma alegria, porque quando a gente é ordenado padre, fica aquela incerteza, né, para onde o bispo vai nos enviar. Na época era Dom Davi Pimentel, que me ordenou sacerdote e também já me designou para ficar aqui. Já está há quantos anos como sacerdote? 21 anos. 21 anos, ou seja, é a nova geração, mas com experiência. Com experiência, graças a Deus, né, a gente tenta ou procura fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente aprendeu, enfrentando a realidade com seus desafios atuais, que não são simples, são complexos, mas sempre com o ardor de poder servir. Então você não chegou a trabalhar com o Dom da Deus? Não. Na época, quando eu entrei no seminário, era Dom da Deus. De certa forma, foi ele que me acolheu no seminário. Só conferindo, Padre Mio? Eu fui falar com ele. Aí ele falou, fala com o Monsenhor Organizar, porque ele é o pároco da catedral, e você vai ser enviado pela paróquia catedral. Então eu tive esse grande apoio do Monsenhor Organizar na época de Dom da Deus, quando ingressei no seminário. Bom, o pessoal de casa acabou de ver essa entrevista realmente sensacional com o Monsenhor Organizar. E eu queria que o senhor falasse, Padre Mio, o que o senhor aprendeu em estar em convívio todos os dias com ele? O que mais eu aprendi, eu acredito que foi trazer para a minha vida um pouco do que ele vive, que é lidar com os problemas do dia a dia, que são muitos, né? Não somente financeiros, são burocráticos, que são imensos, né? Hoje aumentou muito isso, né? Mas poder lidar com os problemas na paróquia. Eu, com meu temperamento diferente do dele, ele é mais sanguíneo, eu sou mais fleumático, então às vezes dá um choque, com o outro, né? Dá um choque de realidade na hora de enfrentar as situações. Então, o jeito dele resolver as questões me ajuda no meu temperamento a olhar com outro olhar, que nem sempre a gente consegue ter a visão melhor da solução. Então essa troca de experiência, essa convivência é um privilégio eu acredito que são poucos que têm. Então nesses 21 anos de sacerdócio que eu exerci, certamente eu sou feliz e acertei muito mais pela convivência e pela experiência que ele teve, onde eu pude participar e ver e aprender com ele. Sempre na catedral? Sempre na catedral. Durante um bom período, 13 anos, eu fiquei como vigário paroquial, auxiliando o Monsenhor Organizar. Aí, por circunstâncias da vida, em 2017, já na época de Dom Vilar, aí nós invertemos os papéis na questão de função apenas. Eu passei a ser o pároco, por designação do bispo, e o Monsenhor Organizar é vigário paroquial. Mas continua igual, De certa forma, a gente continuou trabalhando naquele ritmo que nós estávamos mesmo, né? E hoje eu colho frutos que ele plantou, principalmente na pastoral, com pessoas formadas, instruídas, engajadas, interessadas em servir a Deus pelo serviço na paróquia, mas graças ao serviço do Monsenhor Organizar. De certa forma eu colho frutos que ele plantou. E qual a importância de estar à frente da catedral? Porque na verdade toda a cidade tem uma igreja matriz, nós temos a catedral porque é onde o bispo mora, onde o bispo reza a missa. E você está à frente. Isso é uma grande importância, né? Tem uma grande importância pelo papel do significado da catedral, A casa do bispo, ali está a cátedra do bispo. Então eu preciso sempre
aprender a conhecer melhor os bispos, porque a Igreja Catedral é do bispo, eu estou apenas aqui para cuidar da Catedral do bispo. Então é uma experiência interessante, porque teve, já na minha época de pároco, o Dom Vilar, depois teve Dom Cabral, e logo depois também chegou Dom Eugênio. Então são experiências diferentes, com bispos Eu estive a semana passada conversando com o Dom Eugênio, e uma coisa que me chamou a atenção foi, primeiro, é uma pessoa que ouve muito. Segundo, uma pessoa da comunicação que até vai de encontro a ouvir muito. Ele talvez falasse mais, mas eu acho que ele ouve muito porque ele sabe a hora certa de falar. Né? Eu então, também percebo, eu analiso dessa forma. Né? Eu gostei porque eu acho que a igreja precisa mesmo de uma comunicação hoje um pouco diferenciada, um pouco, vamos dizer, atualizada diante de tudo que está acontecendo, da tecnologia, das redes, de tudo que a gente conversou com o Monsenhor Denizar, né? Então eu acho que essa pode ser sua grande missão e o desafio, né? de conciliar tudo isso, né? E trazer as pessoas de volta, não só para a igreja, mas para a espiritualidade, né, Padre Mil? Esse é o grande desafio, com certeza. Como conversar com essa nova geração, né? Como passar o Evangelho como uma palavra de vida, de transformação para essa juventude e, consequentemente, para as crianças que estão vindo para a catequese. E, nesse sentido, os nossos bispos têm sido muito atuais. No caso do Dom Eugênio, tem dado muito apoio, muita presença nas paróquias e nas pastorais, e isso tem ajudado muito nesse processo de evangelização e de comunicação com a nova realidade que a igreja enfrenta, com todos esses desafios que a gente vê por aí, que são terríveis e grandes. É muito legal porque você aprendeu muita coisa com o Monsenhor Denizar e agora está colocando o seu novo estilo dessa nova geração. Você pensa muito igual a ele ou você discorda de algumas coisas? Vocês se complementam? Como que é vocês dois no dia a dia? Eu acredito que essa palavra se complementa, né? A gente aprende junto, eu aprendo mais, é claro, né? Mas a gente cresce junto, a gente aprende a lidar com situações diferentes. Nessa questão de eu cuidar dele está sendo um privilégio para mim também, que a própria maneira de cuidar de alguém mais velho também traz uma experiência de vida muito importante. E eu acho que é esse complemento na vida aqui na casa paroquial, na vida na paróquia e na vida também particular. E às vezes quando ele solta aquelas bombas, como ele disse aqui, né, na entrevista pra gente, o senhor abaixa a cabeça e fala, puxa, vai sobrar pra mim, né? Às vezes o pessoal comenta, né, depois vem a resposta, né, o pessoal procura, comenta e pergunta, e eu penso, o que eu vou responder? Eu falo, olha, cada um tem a sua maneira de pensar, e pelo que eu posso compreender, o Monsenhor sempre está com a razão. Isso que eu ia falar, né? Pelo mais que a gente pode discordar, né? Que a pessoa lá em casa fala assim, não é assim que funciona mais, mas se você analisar, funciona. Funciona porque é uma experiência de vida, né? A vida fala por si, o testemunho fala mais alto e a experiência conta muito, com certeza. Com toda certeza. E o dom também, eu acho que todo padre, em vários níveis, mas uma coisa que é muito presente é o dom de lidar com as pessoas, que é uma coisa hoje muito complexa, né? Aí entra até o lance da psicologia que a gente estava conversando com o Monsenhor, né? Hoje é preciso muito mais, né, do pároco, do padre, para atingir o objetivo de entrar na cabeça da pessoa realmente, fazer ela enxergar que aquilo tem que ser diferente, fazer ela aplicar isso no dia a dia, que é uma coisa muito complicada no nosso mundo de hoje, né? Você fazer a coisa certa no mundo de hoje nem sempre dá o resultado ideal, e isso acaba levando as pessoas a trilharem caminhos obscuros, vamos dizer assim. Então o papel da igreja também é, né, colocar de novo no caminho, e como colocar no caminho hoje está mais difícil, né, padre? Está difícil, é um desafio muito grande. Os papas, pelo que eu conheci, sempre têm enfrentado essa situação, né, e nos orientado. Então os próprios documentos da igreja apontam às vezes algumas possíveis saídas para essas situações
e de atender, de compreender as pessoas, né, o mundo, a humanidade, que sofre, às vezes por consequência das suas próprias decisões. Então mostrar o que é certo, o que é errado, é necessário às vezes, mas a pessoa tem que chegar à conclusão. Eu aprendi muito com o Monsenhor Denizar, né? Não é vencer, é convencer, né? Para estar junto, para acompanhar. E esse é o desafio nosso, né? Você às vezes convencer é fácil, mas convencer exige você estudar muito, pensar muito, rezar muito, para chegar lá no coração da pessoa e por ela mesma tomar decisões certas. Bom, eu queria falar sobre essa Semana Santa, que é a época mais importante da Igreja Católica, que é a ressurreição de Cristo. Essa entrevista está passando pela primeira vez na TV União agora, nessa sexta-feira da Paixão. Então esse é um momento que está todo mundo comovido em casa, né? Tem o Tríduo Pascal agora que acabou de acontecer. E eu queria que o senhor falasse sobre essa renovação da fé nessa semana para os católicos. Como eu disse agora há pouco, a Catedral é do Bispo, né? Então quem preside as celebrações é o Bispo aqui na Catedral. Então o Dom Eugênio está presente nessa semana toda. E a liturgia nos aponta e nos leva a celebrar a essência da nossa fé. Eu costumo dizer, o que nos diferencia de outras crenças e religiões é a ressurreição de Cristo. Então é em cima dessa verdade de fé que nós renovamos o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso desejo de ser mais santo, ser melhor na vida, crescer espiritualmente. Então celebrar a Semana Santa e de modo mais específico o Tríduo Pascal é celebrar a essência da nossa fé, que dá sentido à nossa caminhada de batizado, de cristão, crendo na eternidade, numa vida eterna. Então celebrar a Semana Santa é um momento de recolhimento, de arrependimento, de conversão, de renovação e de alegria. Então todos esses sentimentos e virtudes vivendo ao mesmo tempo em função da essência da nossa fé. Nós cremos na vida eterna. E Cristo é que vem nos mostrar isso. É realmente especial. Vocês de casa acompanhando esse bate-papo agora com o Padre Mil. Então a gente já percebe que a Igreja Católica aqui em São João da Boa Vista está em boas mãos, né, meu amigo Paulo Falda? Porque o tom que o Padre Mil fala, esse tom de voz dele, é um tom que nos deixa em paz, viu, Padre Mil? Estou muito feliz em estar entrevistando você nesse bate-papo e a gente poder falar um pouco mais da nossa Igreja Católica aqui de São João da Boa Vista, porque é uma coisa muito pessoal, né, para cada um, mas a Igreja Católica tem uma grande referência no Brasil inteiro, mas São João também é especial. Também, São João tem crescido muito, né? Não só cresceu a cidade, mas cresceu na quantidade de paróquias, na quantidade de sacerdotes atuando nessa cidade aqui em São João. E interessante que esse ano, 2026, nós padres, né, percebemos uma realidade muito, muito bonita e importante. O aumento de pessoas, o aumento de fiéis nas celebrações da Semana Santa. Nós fazemos na Quaresma, que é um período de preparação para a Páscoa, as confissões comunitárias. Esse ano teve um grande aumento de fiéis buscando a confissão. A missa de Domingo de Ramos, todas as paróquias, muita Foi muito gente, bonito esse ano, muito né? bonito, Foi uma mobilização muito grande. Muito grande em todas as paróquias, né? Então a gente percebe essa volta e essa busca do fiel, do cristão, do católico, nessa busca do transcendente, do maior, do Deus que tudo pode, tudo faz na nossa vida. Então nós crescemos muito como igreja em São João da Boa Vista. Eu acredito que é muito importante nós valorizarmos a presença de paróquias, a presença dos sacerdotes aqui nessa cidade, que está dando um resultado bom, porque as pessoas têm crescido na fé. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre a procissão do Senhor Morto, que é uma tradição aqui em São João da Boa Vista, começa lá no Perpétuo e termina na Catedral na Sexta-feira da Paixão. Exatamente, é um costume que nós temos aqui na cidade de São João da Boa Vista, de longa data, e neste ano específico nós vamos reunir praticamente todas as paróquias lá em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, à noite de sexta-feira, e caminhar em procissão até a Igreja Catedral, onde nós colocaremos ali o esquife do Senhor Morto e o andor de Nossa Senhora das Dores, para contemplar e lembrar o momento da paixão. A Sexta-feira Santa nós meditamos a paixão, a morte, a entrega do Cristo. Então é um momento que muitas pessoas participam também, que é um momento que a gente se reúne em oração, caminhando pelas ruas da cidade, com esses andores, lembrando, fazendo a memória desse grande acontecimento
dentro da história da salvação. E quando acaba as celebrações na igreja da catedral, todo mundo vai embora sem falar uma palavra. Exatamente. E isso foi aconselhado um dia ou resolveram fazer isso pela emoção? Como que é? É o próprio significado mesmo, né? Nós vamos para o sepulcro, para o enterro. Então, depois daquele momento, é até estranho, mas é exatamente isso que acontece. Nós depositamos os andores ali na catedral e todos saem em silêncio, né? Em oração, porque Cristo morreu. Ele desceu à mansão dos mortos, ele morreu. Ele fez essa experiência. E somente na vigília pascal é que novamente nós vamos nos alegrar. Por isso, dentro da liturgia da palavra, dentro da liturgia das celebrações, nós temos o grande aleluia. Naquele momento em que lá, no meio da liturgia da palavra, nós vamos dizer aleluia, ressuscitou. E aí a alegria volta. Que é o famoso sábado de aleluia mesmo. Exatamente. Então é uma festa, é para celebrar. É uma grande festa. A maior de todas, né? Nós cremos e celebramos a ressurreição de Cristo. Então aquele silêncio que foi iniciado na Sexta-feira Santa à noite, ele vai ser quebrado com a alegria da festa da ressurreição. E aí depois domingo temos a Páscoa, que é o encontro da família. Exatamente, é o momento de nos reunirmos em família, aqueles que têm oportunidade, né? E contemplar e rezar e buscar o significado mesmo da Páscoa, né? Não é somente o comer chocolate, o ovo de Páscoa, que também tem um sentido e um significado bonito e importante, mas muito mais importante é o sentido espiritual. Eu me renovo em Cristo. Eu busco renovar as minhas forças para caminhar neste mundo enquanto Deus permitir, crendo numa vida eterna lá na frente. É realmente especial. Paulo Falda, eu acho que a gente vai encerrar essa entrevista aqui com chave de ouro, né? Porque o Padre Mil realmente é uma pessoa que está à frente agora da catedral e o legado católico está em boas mãos. Com certeza, e nitidamente dá para perceber isso, né? Que esse legado do Monsenhor vai continuar, né? É nítido perceber que realmente ele plantou em você uma semente de como ele enxerga o mundo, e isso com a tua experiência da modernidade, usando a experiência dele da antiguidade, vamos dizer assim, né? É o analógico com o digital, a união dos dois é que vai trazer, né, a continuidade, né, desse legado. Parabéns, viu, Padre Mil? Gostei muito de conversar também com você. Foi uma satisfação enorme. Mais uma vez eu quero agradecer o empenho em trazer essa entrevista do Monsenhor Denizar para o arquivo histórico da cidade. Eu acho que isso é importante, eu acredito que sendo importante esse acontecimento hoje dessa entrevista, para que o legado seja olhado na ótica que alguém pode aprender sempre mais com o outro. Eu trago isso para a minha vida também, na minha própria missão de padre aqui na Igreja Catedral. Eu aprendi muito com o Monsenhor. Despertar o interesse na vida das pessoas e fazê-las pensar em relação a Deus. É um desafio que a modernidade trouxe, porque esse mundo digital, esse mundo social, essas mídias, essas redes sociais, às vezes chega primeiro. Então nós temos que levar essa palavra, essa meditação, esse interesse, acima de tudo, pela salvação. A missão da igreja é essa. E acima de tudo, uma coisa que você gosta de falar, Paulo Falda, e falou antes da entrevista para nós lá na TV, nós vamos passar, né? Mas essa entrevista aqui vai ficar. E isso é muito importante, a gente mostrar o legado dessas pessoas que estão à frente da Igreja Católica, e não só da Igreja Católica, acima de tudo, ajudando a sociedade sanjoanense. E ajudando vamos dizer assim, nesse mundo caótico, ajudando pelo menos a encontrar algumas soluções para se organizar dentro dessa sociedade tão maluca que a gente vive hoje, né, de tantas possibilidades e muito poucas possibilidades boas, né, muitas possibilidades ruins. Então é sempre bom a gente ter aquele pastor, né, das ovelhas, né, aquele da antiguidade que mostra o caminho, que ensina. Aí vai de cada um, né, ouvir ou não ouvir. Aquilo que você disse, né, foi compreender. Como é que foi o termo que você usou? Não basta você
Ensinar, a pessoa precisa tomar decisões por si próprias. Não é vencê-la. Vencer é até fácil, né? Às vezes até a violência se usa para vencer alguém. Mas o convencer exige de você muita atenção, muita oração, muito estudo e muito conhecimento. Dentro de um universo hoje de pessoas onde a estrutura não é mais em grupo, é individual, né? São pessoas, não são mais famílias, só que você tem que se direcionar, né? O perfil mudou e isso exige cada vez mais, né, de um líder espiritual, né? Esse é o nosso desafio nos dias atuais. Acredito que sempre foi, porque cada época teve os seus próprios desafios, suas mudanças, mas a gente tem que enfrentar o presente. Então é o mundo de hoje que a gente tem que encarar com esperança, com fé e caridade. Para a gente encerrar então, queria que você olhasse para aquela câmera e convidasse o pessoal que ainda estava sem fé, mas com essa entrevista está descobrindo um pouco da fé dentro de si. Aproveita, esse é o momento deles descobrirem a Igreja Católica para poder escutar esses ensinamentos mais de perto, né? Eu convido, né, faço um convite especial a todos que quiserem, que desejarem, que puderem, a celebrar com alegria essa essência da nossa fé, que se dá na Vigília Pascal. Cristo ressuscitou, aleluia. Essa é a grande mensagem que a Igreja traz no sábado, aleluia, no domingo de Páscoa. E trazer essa ressurreição para a nossa vida é renovar as nossas forças, nossas esperanças e o nosso desejo de ser cada vez melhor. É isso mesmo, agradeço, Padre Mil, toda essa entrevista e por ter intermediado, né, também a entrevista com o Senhor Denizar. Agradeço, Paulo Fauda, por essa participação sensacional e agradeço vocês de casa que nos acompanharam nesses momentos especiais. Uma boa semana a todos e até logo.